Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo vamos falar sobre empresas estatais. Em particular, responder uma dúvida que muitos de vocês me perguntam: será que vale a pena investir em estatais, principalmente com visão a longo prazo? A resposta é: depende e iremos ver as circunstâncias disso. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Bem, antes disso, temos que entender alguns fatos principais, os ciclos de mercado, que já de tempos em tempos, o ciclo de mercado gerou oportunidades nas empresas estatais, principalmente nas boas empresas estatais, que apresentam historicamente resultados consistentes e que pagam dividendos, e que historicamente pagaram dividendos, aqui no caso dividend yield, superiores em relação aos seus pares privados. Dessa forma, eventualmente o mercado acaba precificando forte nos preços das ações, considerando os mais variáveis problemas, principalmente de governança nessas companhias. Em particular, hoje está acontecendo bastante no Banco Brasil e na BB Seguridade. Muita troca de controle de diretoria, de presidente de banco, de presidente da BB Seguridade saindo, pedindo renúncia do cargo. Então, isso são alguns impasses, principalmente em empresas estatais. Porém, historicamente, o mercado precifica um pouco mais as ações de estatais, porque já colocam no valuation das empresas esses problemas que podem acontecer. E, em alguns casos, surgem oportunidades interessantes, como é o caso que está acontecendo agora em algumas estatais. Banco Brasil, Banrisul, além de saneamento também, Sanepar, Copasa, Sabesp, mas também tem um quesito da crise hídrica. Então, junto a essa parte da governança das companhias, um cenário um pouco mais nebuloso com essa crise hídrica, que é passageiro, dessa forma, quem sabe aproveitar acaba comprando barato. Dessa forma, a título exemplificativo, iremos considerar empresas estatais com controle do Estado acima de 50% das ações ordinárias, ou também empresas que o Estado possui muitas cadeiras no Conselho de Administração. Bem, e uma pergunta muito frequente é por que as ações de empresas estatais, em geral, são mais baratas do que os seus pares privados. Aqui um primeiro ponto, que de fato é verdade em algumas empresas, mas nem todas: ineficiência nos custos e despesas, e o fato primordial, desalinhamento com o interesse dos acionistas. Recentemente, no setor de saneamento, reajustes tarifários abaixo do esperado, principalmente aí na Sanepar, e um reajuste tarifário negativo no caso da Copasa, consequentemente reajustes abaixo do esperado e no caso da Copasa negativo, e com essa crise hídrica impactando, acaba de fato impactando a companhia. Mesmo que a companhia não acabe sofrendo bruscamente nos resultados, que é o caso que tem acontecido no momento, resultados bem estagnados na Sanepar e na Copasa crescendo, mas o mercado acaba batendo nas cotações e quem tem visão a longo prazo acaba comprando barato. Setor de energia, principalmente na parte de distribuição de energia, pode ocorrer um congelamento aí nos reajustes, uma possível postergação nos reajustes, ou também um reajuste abaixo do esperado, que podem impactar as distribuidoras. Além do mais, algo muito frequente aqui no Brasil, digamos assim, um ciclo político do Brasil. Então, o primeiro ponto: o mercado acredita que um determinado governo é contra a economia livre e então as ações de todas as empresas estatais caem além do que deveriam. Muitas vezes os lucros caem, mas bem menos do que a queda nas cotações. E às vezes os resultados permanecem estagnados ou até mesmo crescem e as suas cotações caem. Dessa forma, quem tem essa mentalidade de conseguir enxergar esses fatos acaba comprando aos poucos e aumenta gradativamente as suas posições por preços interessantes, porque no curto, a médio e a longo prazo receberá um dividend yield muito superior em relação ao seu custo de aquisição. E o segundo ponto que aconteceu recentemente: em seguida, um novo governo a favor da economia, então começam rumores de privatização e de mais eficiência por parte de custos e despesas, e normalmente as cotações sobem bem mais do que os lucros. Consequentemente, nesse cenário político um pouco mais nebuloso, quem ganhou bastante dinheiro com estatais foi quem comprou em 2015, ali no final do governo Dilma, e 2018, antes das eleições, quando o cenário era ainda mais incerto. Olhe aí o gráfico de várias estatais das cotações. Várias delas dispararam depois de 2015 e também depois de 2018, antes das eleições. E o mesmo está parecendo ser o caso atual. Várias estatais com resultados consistentes ou até mesmo crescentes e com cotações bem defasadas que o mercado tem batido forte no momento.
Uma delas podemos mencionar hoje, Banco Brasil, Copasa, Sanepar, mas também tem o quesito da crise hídrica no momento. Copel também está barato, e no caso aqui podemos mencionar a única, entre aspas, mais cara é a Taesa. Dessa forma, para evidenciar as métricas que iremos tomar, vamos citar algumas empresas estatais aqui de utilidade pública, saneamento e setor elétrico, Copasa, Sanepar, Sabesp, elétrico, Cemig, Copel, Eletrobras, a Emae, que é tanto na parte de saneamento e elétrico, e a Celesc e a Taesa. Aqui no caso de bancos, Banco Brasil, Banrisul, Banestes, Banese e BRB Banco. Em particular do setor de bancos, nessa parte de estatais, prefiro o Banco Brasil e depois o Banco Banrisul. Hoje eu prefiro o Banco Banrisul, mas se eu tivesse uma parcela pequena na carteira, certamente eu colocaria o Banco Banrisul em carteira, porque é um banco que está muito barato no momento e é uma das ações mais baratas da bolsa, junto com o Banco Brasil. E as empresas privadas que iremos tomar aqui, bancos, Banco Itaú, Bradesco, Santander, Itaúsa e o Banco BTG. Elétricas, várias conhecidas, Alupar, CESP, CPFL, Engie, EDP, Equatorial, AS Brasil e Transmissora Paulista. Seguros, Porto Seguro e Sul América. Podemos fazer um compilado aqui do Dividend Yield das empresas estatais e das empresas privadas. Essa parte aqui em laranja, empresas estatais, e a parte em cinza, empresas privadas. E perceba que historicamente, de fato, o yield das empresas estatais são mais altos devido a esses riscos que mencionamos, mas em alguns períodos o dividend yield fica muito discrepante em relação às empresas privadas, o que pode sinalizar que as ações estejam a preços interessantes. Então, por que de fato isso é válido? Porque o dividend yield é uma métrica de valuation. Pega o dividendo pago nos últimos 12 meses e divide pela cotação atual. Então, está relacionado aqui com o valor do mercado da companhia. Seja o valor do mercado dividido pelo número total de ações. E uma observação aqui, mas com atenção, às vezes um dividend yield acima da média pode sinalizar que as ações estejam descontadas, mas sempre com ressalva, desde que os dividendos sejam sustentáveis. Então tem que observar os resultados da companhia e se não teve nenhum efeito não recorrente. Então, se a companhia tem resultados consistentes ou até mesmo crescentes e pagando dividendos e as suas cotações estão defasadas, muito provavelmente essa companhia está barata. Dessa forma, dividend yield das estatais versus privadas, então os riscos das empresas estatais são precificados pelo mercado e quem ganha mais dividendos é o acionista que aceita correr esses riscos. Perceba aqui o dividend yield, a diferença do yield das empresas estatais e das empresas privadas. Historicamente, isso aqui sempre foi positivo desde 2012, considerando aquelas empresas mencionadas. Mas, em alguns períodos, a diferença ficou muito brusca, aqui em torno de 2%, 2,5%, ou até mesmo agora que estamos passando em 2021, com mais de 2,5%. Então, está bem discrepante o dividend yield das empresas estatais em relação aos pares privados, o que pode sinalizar que as empresas estão a preços interessantes. Além do mais, a pergunta que remete ao vídeo, vale a pena investir em estatais? Sim, porém depende da empresa, do setor que essa empresa atua e também do preço que você está pagando. Que não adianta pagar caro por uma ação. Vamos ver aí na prática com algumas estatais. Em alguns períodos, essas companhias ficaram caras e é impressionante que o mercado acaba recomendando essas ações, justamente quando elas estão lá no topo, com multos bem altos em relação ao seu histórico. E além disso, em média, nos últimos 10 anos, essas empresas mencionadas, as estatais, pagaram 5,84% ao ano de dividend yield, enquanto as empresas privadas, 4,15%. Uma diferença aí de quase 1,7% ao ano de dividend yield. Porém, a bronca que não leva aqui em questão é sobre a valorização dos ativos. Então, será que as estatais valorizaram mais ou menos do que as privadas nesse período? Certamente, dependendo da empresa, ambas performaram bem. Porque, vamos ver aqui o caso de algumas estatais, Cemig, yield médio de 10,93%, porque no passado a Cemig pagou dividendos muito expressivos, aqui de 14,25%. A companhia sofreu desde 2014 até meados de 2018, mas desde então a companhia tem reduzido bastante a sua dívida. A situação da Cemig é uma das melhores do setor e não é à toa que a companhia já começou a pagar dividendos mais robustos. É esperado que continue dessa forma. A Cemig tem um plano de investimentos de mais de 22 bilhões de reais até 2025, consequentemente trará incremento de resultado para a companhia no futuro. Além do mais, um fato muito curioso, observando as métricas de valuation, olhando aqui para o setor de energia elétrica, dividend yield maior do que a média do setor, preço sobre lucro de 6 vezes, 36% abaixo da média do setor, preço sobre valor patrimonial, 49% abaixo da média do setor. Outro indicador que não distorce tanto é EV sobre EBITDA,
também 37% abaixo do setor, que é muito positivo, dividendo interessante e pagando barato pela ação. Além do mais, como mencionado, a companhia sofreu aqui em 2016, 2017 e 2018, mas tem diminuído a sua dívida, tem melhorado seus resultados e tem boas perspectivas futuras. Mas há todo esse impasse por ser uma estatal, além de uma possível privatização no futuro. Porém, não compre uma estatal pensando em privatização. E mais além, será que as estatais dão um retorno ao acionista? Pegamos aqui a CEMIG, 4.700% versus 663% do índice Bovespa, desde o ano 2000, desde janeiro de 2000. Então perceba que de fato entregaram uma rentabilidade interessante, não entregou uma rentabilidade de uma Engie da vida, mas em alguns períodos faz sentido ficar exposto, porque em alguns períodos ocorrem volatilidades muito grandes e as cotações, como vimos, acabam caindo bem mais do que os lucros. Então acabam abrindo janelas de compra por preços interessantes, essencialmente como vimos no passado, greve dos caminhoneiros, 2015, 2016, 2008, onde as cotações caíram mais de 50%. Segundo a empresa, Banco Brasil, yield médio de 6% nos últimos 10 anos. Mesmo caso da CEMIG, dividend yield acima da média do setor, indicadores de valor isso, preço sobre lucro também bem abaixo do setor e preço sobre valor patrimonial também. E a companhia também está cotada bem abaixo do valor patrimonial, o que de certa forma pode sinalizar que as ações estão descontadas, principalmente para uma empresa que tem uma solidez financeira muito boa, indicador do Basileia, um dos melhores do setor, tem indicadores de eficiência, um dos melhores do setor, junto com o Banco Santander. Então, valuation descontado, eu acabo aumentando gradativamente as minhas posições. Histórico de resultados consistentes, sempre deu lucros e sempre pagou dividendos. Em alguns anos, os lucros caem, totalmente natural. Nenhuma empresa vai crescer o lucro em linha reta todos os anos. Algumas conseguem, mas de forma sustentável durante 10, 20 anos, é bastante provável. E além do mais, no quesito rentabilidade, Banco Brasil, 21.000% desde 2000, Banco Bradesco, 36.000%, Itaú e Tubi4, 7.500%, e Bovespa, como vimos, em torno de 600%. Então, Banco Brasil rendeu mais do que o Banco Itaú e Tubi4 aí no período. E uma rentabilidade muito satisfatória, em comparação também ao Banco Bradesco. Sim, é uma diferença muito grande, de 21.000% para 36.000%, que para um volume muito grande de patrimônio, certamente fez uma diferença muito brusca devido a esses 15.000% a mais. E além do mais sobre aquele papo inicial sobre estatais e principalmente sobre recomendação de estatais logo no topo, eu vi bastante em 2019, analistas, o Banco Brasil vai para os 60, 70, 80 reais, que é o preço justo do Banco Brasil. Aí vai lá o pessoal, compra Banco Brasil por 50, 52, 55 reais, por múltiplos bem elevados, principalmente com suas médias históricas, com todas essas adversidades, múltiplos defasados em relação a estatais, o pessoal acaba pagando caro. E a terceira empresa, Sanepar, yield médio 6,15% nos últimos 10 anos, e o histórico de resultados consistentes e crescentes nos últimos 10 anos, deu uma patinada nos lucros, mas nada muito brusco, devido a essa crise hídrica e inadimplência um pouco maior, mas conseguiu entregar um retorno 8.000%, Sabesp 3.000% e Bovespa 600% no período. Então, apesar de toda essa queda brusca nas cotações, a companhia entregou 8.000%. Então, comentamos aí brevemente sobre empresas estatais que eventualmente abrem janelas de compra muito interessantes para comprar empresas boas, com resultados consistentes, a múltiplos muito defasados e que muito provavelmente irão gerar dividendos generosos para nós. Então comenta aí abaixo qual empresa estatal você tem em carteira e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!